Olá pessoal, bem, este vídeo ele foi produzido para ser utilizado pelos estudantes da disciplina QI 630, Sínteses Orgânicas, do Programa de Pós-Graduação em Agroquímica da Universidade Federal de Viçosa. No capítulo 4 do nosso livro-texto, nós estudamos diversos processos de oxidação e redução em síntese orgânica. Dentre esses processos, nós comentamos sobre reações de oxidação de álcoois com dimetil sulfóxido e, em particular, nós enfatizamos uma transformação importante que é conhecida com o nome de oxidação de suor. Neste vídeo, nós iremos fazer uma complementação onde outras metodologias que utilizam o dimetil sulfóxido em processo de oxidação serão discutidas. Como comentado no slide anterior, uma importante transformação que utiliza o dimetil sulfóxido é conhecido com o nome de oxidação de suor. Na oxidação de suor, nós utilizamos dimetil sulfóxido, cloreto de oxalila, trietilamina e diclorometano anidro. De maneira geral, a equação que representa esse processo está mostrada aqui embaixo. Se você utilizar um álcool primário e as condições da oxidação de suor, dimetil sulfóxido, cloreto de oxalila e trietilamina, em sendo um álcool primário você vai obter um aldeído, em sendo um álcool secundário você vai obter cetona. E ainda há a formação de sulfeto de dimetila, monóxido de carbono, dióxido de carbono e HCl. Mecanisticamente falando, todas as etapas envolvidas no processo de oxidação de suor estão mostradas neste slide. Porém, eu não vou detalhar todas elas, porque o aspecto mais importante é mostrar que, durante este processo, há a formação de uma espécie reativa, neste caso. Essa espécie reativa é o íon clorosulfônio, que, ao ser atacada pelo álcool, leva à formação desta espécie intermediária, que então, tratada com trietilamina, dá origem a este carbânio. Este carbânio, então, intramolecularmente, há a eliminação de um próton, resultando num aldeído e sulfeto de dimetilo. Aldeído, claro, se isso for um álcool primário. O que eu pretendo fazer ao longo do restante deste vídeo é discutir aquilo que eu estou enfatizando aqui, variações ao redor do mesmo tema. Por quê? Além do cloreto de oxalila, em combinação com o DMSO, nós podemos utilizar outros reagentes também da mesma maneira. E esses reagentes são DCC, diciclohexil carbodiimida, ácido trifluoro, anidrido trifluoroacético, anidrido acético, o complexo SO3 piridina e P4O10. Então nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas variações desses processos de oxidação que utilizam a dimetil sulfóxido. O primeiro que nós vamos discutir é conhecido na literatura como oxidação de Moffat. Neste processo, ao invés do cloreto de oxalila, nós vamos usar diciclohexil carbodiimida, dimetil sulfóxido e o meio ácido. E da mesma maneira que foi comentado para o processo de oxidação do suor, se você tiver um álcool primário, isso vai virar um aldeído, e se você tiver um álcool secundário, ele será convertido numa cetona. Enfatiza-se que DCC, 1,3-diciclohexil carbodiimida, possui essa estrutura aqui mostrada. Do ponto de vista mecanístico, inicialmente há uma protonação de um dos nitrogênios da diciclohexil carbodiimida, formando um cátion imínio, E esse cátion imínio nós já discutimos em sala de aula, ele é bastante eletrofílico.
Esse cátion, então, é atacado pelo dimetilsulfóxido, formando, então, a espécie reativa no meio de reação. Essa espécie agora será atacada pelo álcool e, conforme está sendo mostrado nesta movimentação de elétrons, esse ataque vai resultar na formação da diciclohexil-ureia. Ciclohexil-ureia que funciona como um grupo de saída. A partir, então, da saída da diciclohexil-ureia, nós temos a formação dessa espécie que é muito parecida com aquela vista no processo de Suorn. A base, neste caso, X-, que é a base conjugada do ácido, pode remover um próton, formando o carbânio, e o carbânio internamente eliminar um segundo próton, levando à formação da cetona mais o sulfeto de metilo. Cetona se o álcool for secundário, aldeído se o álcool for primário. Um problema na oxidação de Moffat, tá, é que este subproduto de ciclohexil-ureia pode ser de difícil separação do seu produto. Neste slide agora, nós temos a apresentação de 3 exemplos que ilustram a oxidação de Moffat. No primeiro caso, nós temos um álcool primário e um álcool terciário. O álcool terciário, conforme deve ser esperado, ele não sofre oxidação nessas condições, e o álcool primário é convertido em aldeído. Repare que nessas condições nós temos um grupo de proteção silila e a condição, né, de reação de oxidação de Moffat é tão suave que não houve desproteção neste caso, né? O catalisador, nós utilizamos quantidade catalítica de H+, não é suficiente para remover o grupo de proteção silila. Neste segundo exemplo, um álcool secundário sendo convertido numa acetona, e no último exemplo, um álcool primário sendo convertido num aldeído, e aqui o rendimento foi incluído, e percebo que a transformação tem um ótimo rendimento de 84%. Outro reagente que pode ser utilizado no lugar do cloreto de oxalila é o anidrido acético. E neste caso, repare, né, o dimetilsulfóxido irá atacar o anidrido acético, eliminando a acetato, que vai ser a base, né, vai fazer o papel de base neste caso, resultando então na formação deste intermediário. Este é o intermediário que vai ser atacado pelo álcool, ou seja, nós vamos ter um ataque sobre o átomo de enxofre com a expulsão do acetato. Gerando este intermediário, o acetato base vai remover este hidrogênio, e o restante você já sabe, até a formação do composto carbonílico. No exemplo mostrado, um álcool primário é convertido, neste caso, em aldeído, na presença de dimetilsulfóxido e anidrido acético. Além do anidrido acético, nós podemos também utilizar o anidrido trifluoracético, abreviado aqui neste caso por TFAA. Neste caso, né, aí eu já julgo desnecessário nós irmos em todas as etapas, a ideia vai ser mais ou menos a mesma, né? O dimetilsulfóxido atacando o anidrido trifluoracético, gerando esta espécie. Essa espécie que vai ser atacada pelo álcool, e aí, após algumas etapas, nós teremos a formação do aldeído ou da cetona. Neste exemplo mostrado aqui embaixo, eu tenho um álcool secundário que vai sofrer oxidação, sendo convertido na correspondente cetona. Vale a pena ressaltar que você deve usar temperaturas nesta reação criogênicas e temperaturas baixas, tá? Por quê? Temperaturas acima de 30 graus Celsius negativos levam à decomposição do intermediário, que é o que você precisa, ele que vai ser atacado pelo álcool no átomo de enxofre. Então, se a temperatura estiver acima de 30 graus Celsius negativos, o que você vai obter é esta espécie, e aí a sua reação de oxidação não irá acontecer. Uma combinação que também pode ser empregada nesses processos de oxidação
essa aqui, onde nós empregamos dimetilsulfóxido e P4O10. Neste primeiro exemplo, ao invés de nós escrevermos aqui P4O10, nós escrevemos a fórmula mínima P2O5. Isso é uma prática bastante comum no que tange a esta substância P4O10. Mas o fato é, notem, nós temos um álcool secundário sendo convertido numa cetona. Nessas condições, novamente eu preciso de uma base aqui agora, eu tenho que ter adição de trietilamina, com ótimos 85% de rendimento. Detalhe importante é que essa combinação, por alguma razão, ela tem sido utilizada na química de carboidratos. E aqui neste exemplo, nós temos, um carboidrato, alguns grupos hidroxila estão protegidos, mas nós temos esse grupo OH livre, e aí, como ele é um grupo correspondente a um álcool secundário, a oxidação vai levar a uma cetona. Cumpre ressaltar que o possível intermediário envolvido nessas transformações apresenta esta estrutura. E aqui eu apenas coloco como exemplo, um processo de oxidação, onde nós estamos usando dimetilsulfóxido em combinação com este complexo piridina SO3. Repare que neste caso o álcool secundário foi convertido numa cetona e observe também a compatibilidade desta metodologia com vários grupos funcionais, já que o grupo éster, esta ligação dupla, assim como éster e bem como o grupo amina, eles não foram afetados pelas condições de reação. Por fim, mas não menos importante, nós agora mencionamos aqui a chamada oxidação de Corequim. Essa chamada oxidação de Corequim é muito, muito similar à oxidação de Suorne. E quais as condições empregadas neste caso? Nós empregamos a N-clorosuccinimida, cuja estrutura é mostrada aqui embaixo, em combinação com sulfeto de dimetila. Note que você não usa DMSO, mas você usa, neste caso, o sulfeto de dimetila. E você precisa adicionar a base trietilamina também. Mecanisticamente, o sulfeto de dimetila ataca o átomo de cloro, da N-clorosuccinimida, levando à formação desta espécie intermediária, mas esse ânion de nitrogênio volta a atacar essa espécie intermediária, expulsando o cloro, e efetivamente essa é a espécie ativa da reação, que vai ser atacada pelo álcool. Uma vez atacada pelo álcool, nós vamos ter a formação desse velho intermediário já conhecido desde a oxidação de Suorne. A trietilamina vai retirar este hidrogênio formando o carbânio eliminando um próton internamente, formando uma cetona ou um aldeído e mais ainda a eliminação de sulfeto de dimetila. Então, essas são a proposta mecanística, as condições envolvidas no processo de oxidação conhecido com o nome de Corequim. Dois exemplos aqui finalizam agora essa nossa discussão. Quais são esses dois exemplos? Neste primeiro exemplo, nós temos aqui uma estrutura que tem um aspecto de um alcaloide, e nós estamos utilizando a oxidação de Corequim. E note o que nós temos. Um álcool primário, neste caso, sendo convertido para aldeído. Se fosse um álcool secundário, a conversão seria para cetona. E um exemplo para lá de interessante, pelo menos no meu ponto de vista, é este último, onde nós temos uma bela estrutura aqui de uma elevada complexidade, vários centros estereogênicos, várias funcionalidades, um macrociclo, E essa estrutura, eles fizeram a oxidação deste grupo OH para a correspondente cetona numa escala de mais de 300 quilos. Isso não está escrito errado, não. O que você está lendo aqui é isso mesmo. Foi feita numa escala de mais de 300 quilos. É um processo industrial e, por esta razão,
mereceu publicação, né, na revista Organic Process Research and Development. Esta revista ela é dedicada para a publicação, né, de processos que tenham relevância do ponto de vista industrial. E aí fica nessa referência, se você quiser dar uma olhada, né? E eles optaram por fazer essa última oxidação aqui, bem interessante, numa escala de mais de 300 quilos, utilizando a oxidação de corequim. Com isso, então, eu termino, né, este breve slide e considero aí que toda a parte de oxidação envolvendo dimetil sulfóxido, ela esteja discutida. Obrigado a todos pela atenção.